Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui atendendo um pedido, né, um comentário que eu recebi aqui nos meus vídeos esses dias. Como eu tô gravando pelo celular, eu não vou colocar, né, o comentário aqui direitinho, né, pra falar o nome do perfil que escreveu. Mas quem escreveu e estiver assistindo vai saber quem foi, né? A pessoa pediu mais ou menos assim, para que eu falasse sobre a quantidade de lácteos, carne, ovos e carboidratos por refeição, né? A quantidade de cada um. Então você que escreveu isso, obrigado. Eu até respondi, né? Acho que eu respondi falando que vou fazer um vídeo. Então tá aqui o vídeo. E obviamente, né, todo mundo que se interessar aí sobre isso, né? Sobre a quantidade, vou repetir, tá? De carnes, lácteos, ovos e carboidratos por refeição. Vamos falar disso? Vamos, né? Então deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, se inscreve no canal. Bom, gente, vamos lá. Tem uma coisa, né, que a gente, por exemplo, né, no próprio início do curso de nutrição, no primeiro semestre, né, a gente conhece a pirâmide dos alimentos. Então, é um recurso visual que até pode ser usado em consultório, enfim, é um material até didático, né, lúdico, que pode ser usado pelo profissional para explicar para os pacientes, né, determinadas coisas, né, enfim, da alimentação. Vocês podem pesquisar aí. É porque, na verdade, né, você tem que ter cuidado também com a fonte que você está pesquisando, porque tem muitos locais que você pesquisa, que às vezes é um blog, que tem uma pirâmide que é adaptada, que não é necessariamente aquela que você deveria seguir, né? Então tem que ter cuidado. Por isso que é sempre bom vocês terem um nutricionista de fato acompanhando vocês, e não ficarem à mercê disso, né? De uma pesquisa num site de busca de uma fonte qualquer, né? Mas nessa pirâmide dos alimentos, por exemplo, lá tem, né? Por exemplo, o grupo dos lácteos, tantas porções que você deve consumir por dia, que é exatamente o que a pessoa me perguntou, tá? Então, existe sim, tá? Essas noções de, uma porção, duas porções por dia, carne, tantas porções por dia, ovos, existe. Mas eu não queria, quer dizer, eu vou explicar para vocês aquela questão que eu sempre bato na tecla aqui, né? De que depende do contexto, né? Por exemplo, no caso dos lácteos, né? Qual a quantidade por refeição? Bom, lácteos. Se for, obviamente, né, o mais comum, derivado do leite de vaca, aí tem aquela questão, né? Se a pessoa tiver intolerância à lactose, se não tem, se tem alergia à proteína do leite de vaca, então já começa por aí. Mas vamos considerar que a pessoa não tenha restrição alguma, então ela pode consumir. Neste caso, a gente tem que observar interação com determinados nutrientes, né? Então, se eu quero de repente otimizar o cálcio daquele lácteo, eu devo evitar consumir junto com algum outro tipo de alimento que tem algum outro nutriente que vai competir, né, com cálcio. E, e aí, no caso, a quantidade, né, assim, não existe uma regra. O que eu quero falar é isso, né, existe uma noção, sim, mas não existe uma regra, né, e aí eu vou conseguir explicar melhor isso quando eu chegar na parte do ovo, tá? Na carne, a mesma coisa, né? Não existe uma regra porque, por exemplo, a gente pensa muito na carne na parte da proteína. Então, no quesito proteína, se a pessoa precisa de muita proteína por dia, eu posso prescrever, no caso, né, indicar para ela consumir a quantidade de carne ali. Quando eu digo carne, né, gente, pode ser carne, frango, né, enfim, peixe, carne bovina, né? Não só carne bovina, no caso. Eu posso acabar indicando uma quantidade maior do que aquela outra pessoa que às vezes é sedentária, precisa de uma quantidade de proteína menor. Então, assim, a quantidade de carne por refeição não tem regra, entendeu? Vai depender disso tudo, né? Qual a idade dessa pessoa também, né? Tudo isso vai interferir nessa indicação. Por isso que não dá para eu especificar aqui algo que vai valer para todo mundo. Existe uma noção geral para uma pessoa adulta, sim, eu poderia dar, né? Para uma pessoa adulta, mas tem diferenças, por exemplo, até mesmo se for um adulto, se for sedentário ou se for fisicamente ativo, vai variar. E aí você vai entender mais agora com os ovos, né? Por exemplo, o ovo de galinha é um alimento maravilhoso, né? Mas tem a parte da gema, né? A parte amarelinha, que também tem os seus benefícios, tem carotenoides ali e tal. Mas tem colesterol. O que acontece com o colesterol, gente? Tem pessoas que tem muita gente que vai falar assim: eu já ouvi dizer que o colesterol do ovo aumenta o colesterol sanguíneo, né? Mas também já ouvi dizer o contrário, que não, você pode comer ovo que não aumenta. Gente, depende. Tem pessoas que podem ter algum tipo de perfil genético ali,
que naquela pessoa consumir demais o colesterol do ovo pode aumentar sim o colesterol sanguíneo dela. Tem outras que realmente não. Então depende, né? Aí no caso, como depende, por exemplo, talvez para uma pessoa consumir um ovo por dia, 4 ovos, né, no caso, né, 4 gemas por semana, tá bom, tá de bom tamanho. Para outras, talvez consumir, como eu falei, né, todo dia, assim, até mais de um, sabe? Consumir, no caso, todo dia mais de um. Então, às vezes, tem gente que pode consumir 2 ovos por dia, né? 4, enfim, por dia e não teria problema. Por isso que eu tô falando, né? Que, nossa, qual a quantidade de ovos por dia, por refeição, né? Recomendada? Depende, entendeu? Aí tem, enfim, possibilidades, né? A gente, por exemplo, consumir o ovo, a parte proteica, né, que é da clara, e descartar a gema. Tudo bem que eu entendo que é um desperdício, né? Você descartar a gema, é um alimento que você está desperdiçando, mas é uma possibilidade, né? Caso a pessoa precise daquela proteína da clara, mas não possa consumir tanto a parte da gema, né? Infelizmente, aí nesse caso, teria que descartar a gema e ainda assim poderia consumir a clara, entende? Então teria essa possibilidade. E a questão do carboidrato. No caso, o carboidrato não é um alimento, é um nutriente, então é uma coisa mais ampla, mas também entra nessa questão do depende do caso. Por quê? Primeiro, eu vou querer indicar para essa pessoa, por exemplo, uma dieta que é bem comum, né? Até eu já ter prescrito, né? Trabalhar com a low carb. Uma pessoa com uma dieta low carb, ela vai ter ali um controle maior de carboidrato por refeição. Isso é um fato. Quem não tá no low carb, provavelmente, obviamente, né? Eu vou conseguir ofertar mais carboidrato por refeição. Então, realmente é algo que depende muito, né? Eu vou querer, por exemplo, ao final do dia ali, que a pessoa consuma 130 gramas, já que eu, né? Vamos falar um pouquinho de quantidade, então, vamos falar um pouquinho agora. Eu vou querer que essa pessoa tenha uma dieta de 130 gramas de carboidrato, 150 gramas de carboidrato por dia, no dia, né, total. É low carb? Não, não é low carb não, vamos botar mais. 200 gramas de carboidrato por dia, 230 gramas de carboidrato por dia. Vai depender do que, se a pessoa é fisicamente ativa, se a pessoa faz exercício, se a pessoa vai precisar, né, consumir mais carboidrato ou nem tanto. E aí, baseado nesse total, basicamente o raciocínio é esse, né? Baseado num total que eu queira, aí eu vou pegando esse total e vou distribuindo, né? Porque aí, no caso, dentro de um total do dia, não é para a pessoa consumir tudo no almoço, né? Obviamente. Então, tem que consumir uma parcela daquele total de carboidrato no almoço, um pouquinho no café da manhã, outro tanto no jantar, nos lanches. Então, esse seria o raciocínio, né? Pensar, no caso, no todo, no total, e aí dentro desse total, fazer o fracionamento, né? Teoricamente, né, seria uma quantidade maior de carboidrato nas refeições principais e nos lanches teria uma quantidade menor, teoricamente, né? Bom, falei muito sem falar exatamente, talvez, né, do jeito que a pessoa gostaria, né? Porque não dá para especificar exatamente assim algo que vai valer para todo mundo, como eu bem expliquei, mas falei, né, sobre o assunto. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.